Olá, queridos alunos dos terceiros anos da tarde, também dos terceiros anos noite, como vão? Tudo bem? Pessoal, olha, antes da gente começar essa nossa videoaula, já desejo que todos vocês estejam com muita paz, com muita saúde, cheios de alegria também, tá? Pessoal, apesar de hoje ser feriado, dia 24 de março, né, comemora-se aqui em Juazeiro o aniversário do Padre Cícero, nossas aulas pelo Meet não podem ser dadas, tá? Mas a orientação da direção é que a gente passe pelo menos uma atividade para que todas as salas, né, não fiquem durante toda essa semana sem uma única aula de história, tá? Essa essa aula ela não precisa ser exatamente hoje, você não precisa fazer essa atividade hoje, nem mesmo amanhã que também é feriado, tá? Mas aí você tem a sexta-feira, tem até a segunda-feira para que você possa fazer e, e enviar a plataforma Google Sala de Aula, tá? Pessoal, e nesta aula nós vamos tratar da Revolução Russa, esse grande acontecimento, né, que ao lado da Primeira Guerra Mundial marcou o início do século XX, visto que pela primeira vez na história uma nação se tornava de fato socialista, né? O Império Russo, que naquele momento ali no início do século XX ainda era uma monarquia absolutista sob a pessoa do czar Nicolau II, tá? E um país que ainda vivia sob um regime de servidão, com 85% de sua população vivendo na zona rural. No entanto, já havia uma crescente parcela de trabalhadores urbanos, né, de uma indústria que já se desenvolvia, muito embora considerando o atraso com relação ao restante da Europa, né? Esses trabalhadores então começaram a ter contato com as ideias revolucionárias do teórico alemão Karl Marx, que defendia uma revolução do proletariado, né, a tomada de poder por parte dos trabalhadores, né, tomada do poder que deveria acontecer colocando fim à luta de classes, tá? E instituindo um regime chamado de comunismo. Pessoal, foi dessa forma que surgiu, ainda no final do século XIX, o Partido Operário Social Democrata Russo, que se dividia em duas alas, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, mais radicais, defendiam uma revolução mais radical, com a tomada de poder por parte dos trabalhadores. Os mencheviques, mais moderados, defendiam uma revolução liberal, né, apoiando. E uma primeira fase da revolução aconteceu ainda no ano de 1905, quando em São Petersburgo cerca de 200 mil pessoas foram às ruas protestar contra o czar Nicolau II e acabaram sendo recebidas a bala pela polícia. Cerca de 1.000 pessoas morreram nesse tiroteio, e aí uma revolta tomou conta do país, acabando com o absolutismo do regime, mas não pondo fim à monarquia. O czar continuava como governante da Rússia, mas agora boa parte de seus poderes, né, tinha sido tirado deles, e surgia aí os sovietes, que eram conselhos de operários que decidiam os rumos da revolução, né? Decidiam as principais decisões que deveriam ser tomadas pelo governo. E uma segunda fase então da revolução aconteceu em 1917, né? As manifestações não pararam no país, apesar de ser uma monarquia agora constitucional, o czar ainda continua, né, com atitudes autoritárias, e uma grande manifestação ocorreu em 1917, desta vez pondo fim
ao regime czarista no país. O czar Nicolau II foi obrigado a renunciar, tá? E a Rússia deixava então de ser agora uma monarquia, passava a ser uma república dominada pelos mencheviques. Os mencheviques, no entanto, não conseguiram resolver a situação de calamidade pela qual passavam a Rússia. Uma coisa que desejava a maior parte da população era que a Rússia deixasse a Primeira Guerra Mundial, visto que isso estava trazendo muitos transtornos à população, tá? E a perda de muitos soldados nessa guerra também. E os mencheviques não tiraram a Rússia da guerra, não conseguiram solucionar a situação de calamidade em que estava a Rússia. Foi dessa forma que uma nova revolução, uma terceira revolução, aconteceu em outubro de 1917, dessa vez colocando os bolcheviques, a ala mais radical, no poder, tá? Essa ala mais radical, ela sim atendeu aos anseios de boa parte da população, retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial, né, e instituindo um regime socialista em que bancos, fábricas, né, e bens da igreja foram estatizados, ou seja, passaram para controle do Estado. O Estado agora era o detentor dessas propriedades aí. No entanto, é claro que nem toda a população russa concordava com isso, né? É claro que havia resistência de fazendeiros, de grandes empresários, tá? De parte do exército que era ligado ao regime czarista, e foi aí que a Rússia em 1918 passou por uma grande guerra civil, né? Onde dois exércitos lutavam pelo controle do poder. Um era o Exército Vermelho, né, o exército dos bolcheviques, o outro era o Exército Branco, né, o exército da resistência. Ao final desta guerra, que durou 3 anos, saiu vitorioso o Exército Vermelho. Ao fim dessa guerra, sob o controle do líder máximo da revolução, Vladimir Lenin, né, a Rússia adotou um plano de recuperação misto, né, com princípios do socialismo e do capitalismo. No entanto, o que esperavam, né, aqueles sonhadores da revolução, de que haveria uma democracia, né, liberdade para o povo. Isso acabou não acontecendo, né? Sob o comando de Lenin, a Rússia foi se tornando cada vez mais autoritária, né? Jornais eram censurados, os opositores do regime eram presos, inclusive o próprio Nicolau II e sua família foi assassinado, tá? E a Rússia se tornava cada vez mais um país autoritário, com todo o poder sendo centralizado nas mãos, né, do Partido Comunista, e quem estava à frente do partido, claro, Vladimir Lenin, né? Em 1922, né, a Rússia e outras nações menores passam a se chamar União Soviética, tá? Sob o controle máximo de Vladimir Lenin, que, no entanto, a partir daí acaba sofrendo sucessivas doenças, né, AVC, e acaba definhando até que acaba falecendo em 1924. A partir da morte de Lenin, o poder acaba sendo disputado por dois líderes importantes, né? Um era o líder dos bolcheviques, o Leon Trotsky, e o outro era o secretário-geral do Partido Comunista,
conhecido como Stalin. Essa disputa acaba sendo ganha por Stalin, né? Leon Trotsky teve que se exilar e anos depois foi assassinado a mando de Stalin no México, tá? Stalin institui um regime ainda mais autoritário, né? É um regime totalitário de esquerda, né? Que a gente só vai ver também outro regime totalitário com o nazismo, com o fascismo e o nazismo na Itália e na Alemanha, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E o que era para ser uma revolução para trazer liberdade ao povo, igualdade, né, acabou se tornando esse regime totalitário que foi o Estado soviético sob o comando supremo de, de Stalin, tá, pessoal? Essa revolução russa foi importante porque ela passa a influenciar, né, a política, tá? A economia, a, a sociedade durante boa parte do século 20, né? E ainda hoje muito se teme que países capitalistas caiam nas mãos de regimes socialistas, como foi o que aconteceu com a Revolução Russa lá de 1917.